Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje, falando das falsas aparições marianas, vamos mostrar aqui uma contradição. O grande problema de ter várias Marias aparecendo para vários videntes de uma só vez, o grande problema é a contradição. Porque uma Maria não pode contradizer a outra. Segundo a teoria e segundo as palavras dos próprios videntes, é sempre a mesma Maria. O título é diferente por causa da região, para quem está aparecendo, tá? Mas é a mesma Maria, a Mãe do Senhor, a Santíssima Virgem, a Bem-aventurada por todas as gerações. Então essa Maria não pode se contradizer, ou seja, a mesma Maria que apareceu em Fátima tem que ser a mesma Maria que apareceu em Lourdes, a mesma Maria que apareceu em La Salette, a mesma Maria que apareceu em Guadalupe, Quibejo, Akita, em todas essas aparições, principalmente as aparições que são reconhecidas pela Igreja. E o que está acontecendo hoje em dia são as contradições. A Maria que aparece em Medjugorje diz uma coisa, profetiza de um modo que Anguera, né, a aparição aqui de Anguera, profetiza de um modo diferente e nos traz informações diferentes. Tá? Primeiramente, essas Marias que estão aparecendo hoje em dia, ela é diferente de todas as outras Marias que já apareceram. Tá? Primeiro porque nas aparições reconhecidas pela Igreja é a mesma Maria, a Santíssima Virgem. E ela traz algumas informações a respeito daquele momento, tá? E principalmente para aquela região. Não fica profetizando chuva não sei aonde, apagão ali em Portugal, na Espanha, que um meteoro vai bater na Terra. Maria não fica profetizando a eclíptica da Terra, tá bom? Até porque ela não tem nada a ver com a eclíptica da Terra e dane-se a eclíptica da Terra, tá? Maria não está preocupada com isso, ela está preocupada com as almas das pessoas. E, infelizmente, né, as Marias de hoje em dia, essas Marias estão preocupadas com a eclíptica da Terra. Se um satélite vai cair do céu aqui na Terra, se vai ter um apagão, é impressionante. Mas é isso que nós temos para hoje. Agora, como provar que não existe Maria? Tá? E eu já digo aqui que das aparições modernas de hoje em dia, nenhuma é Maria. Se não é o capiroto quem está aparecendo, o vidente não está vendo nada. Na questão de Anguera, eu creio que ali, tá, tem as duas coisas. Uma é o adversário ludibriando o próprio vidente. Eu tenho certeza disso, o adversário está ludibriando o próprio vidente. Tenho essa opinião e tenho o direito de ter essa opinião como católico. E também tem a parte humana. Nas mensagens, algumas mensagens têm o dedo do adversário, direta ou indiretamente, tá? E nas historinhas da Mamãe Me Disse e a forma com que se coloca a escrita das mensagens, ali tem o dedo humano, é uma pessoa que escreve, tá? É a realidade, tá? Aqui ninguém está perseguindo ninguém, imputando crime em ninguém. Aqui a gente está falando a real. Não tem aparição em Anguera, assim como não tem aparição, né? Lá em Arujá não tem aparição, não tem Maria nenhuma em Arujá, no Vale da Imaculada e Carapicuíba. Tem esse vidente de Carapicuíba que ele não é muito conhecido, tá? E deu uma entrevista lá no canal do Eco Fidelíssimo, eu assisti toda a entrevista. Eu não tenho exatamente uma opinião formada. Eu já posso dizer aqui que eu não acredito também que Maria esteja aparecendo para ele, e eu tenho certeza que ele não se incomoda com isso. Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre essa aparição, gente, mas tem algo proveitoso na live, tá? A live foi boa, por sinal, e já dando os parabéns ao vidente ali de Carapicuíba, né? Porque ele honrou as calças que veste.
foi lá, né, deu a entrevista para o Ecofidelíssimo, para o Carlos do Ecofidelíssimo, sabendo que iria ser pressionado, criticado, tá? Coisa, por exemplo, que o Pedro Regis não faz. O Pedro Regis tem medo de participar de uma live com a gente. É claro que a gente vai colocar o Pedro Regis na parede. Né? O vidente de Arujá, a mesma coisa, tem medo de participar de uma live com a gente, porque a gente vai colocar ele na parede e ele não tem respostas para dar. O Pedro Regis também, ele sabe que ele jamais vai conseguir participar de um debate no qual esteja eu, Robson, o Ecofidelíssimo, Carlos Perinho, o Felipe do MS Fé Católica, entre outros apologistas. Ele sabe que ele não vai conseguir participar desse debate porque a gente vai colocar ele na parede usando o magistério da igreja. O mais importante da live do vidente de Carapicuíba com o Ecofidelíssimo foi a questão de São José. E aqui eu não acredito nem na aparição de Carapicuíba e nem na de Anguera. Para mim não tem Maria. Mas se tem aparição, uma das duas é o capiroto. Tá? Se os dois estão vendo alguma coisa, ou Anguera está vendo capiroto, ou Carapicuíba está vendo capiroto. Não tem como ser Maria. Por quê? Anguera diz uma coisa e Carapicuíba diz outra a respeito de São José. Prestem atenção naquilo que é ensinado em Anguera. Antes de mais nada, por favor, gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like nesse vídeo, tá? Dá o like maroto e deixa um comentário aqui. O que você acha? Deixa no comentário o que você acha da aparição de Carapicuíba e o que você acha da aparição de Anguera. Tá? Eu vou mostrar a contradição para você. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, QR Code aqui com o Pix do canal bem do ladinho, gente, ajuda financeiramente o canal. Tem a opção também, né, da chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com, ou a opção do clube de membros. Tá? Aí você faz uma contribuição mensal aqui para o canal. Já tem mais de 40 pessoas lá, eu agradeço de coração. E agora, gente, além de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar o like no vídeo, que é muito importante, tem a opção de hypar o vídeo. E eu peço para vocês, quando aparecer essa opção hypar o vídeo, clica ali em hypar. Você pode hypar 3 vídeos por semana, sem custo algum, tá? É de graça. Tem a opção paga também. Depois de 3 vezes que você hypou na semana, você vai ter que pagar para hypar um outro vídeo. Mas as 3 primeiras ali na semana é de graça. Você clica no botãozinho hypar o vídeo, esse hypar vai aparecer ali onde aparece os comentários, tá? Você dá um like no vídeo, a hora que você dá, hoje eu percebi isso, né? Quando você dá o like no vídeo, já aparece a opção de hypar. Clique em hypar, que o próprio YouTube vai pegar este vídeo e vai entregar para mais 1.500 pessoas, tá? Entrega para 1.500 pessoas, é capaz que uma ou outra se inscreva no canal, tá? E vai ajudar bastante o canal. Clica lá em hypar o vídeo, faça o combo completo, por favor. Vamos ver aqui a contradição da aparição de Anguera com a aparição de Carapicuíba. E como eu falei, se os dois estão vendo alguma coisa, alguém está vendo capiroto ou os dois estão vendo capiroto. Essa é a realidade, porque Maria não pode se contradizer, né? A mesma Maria que aparece em Fátima tem que ser a mesma Maria que aparece em Lourdes. Não pode ser uma Maria diferente. Vamos ver aqui o que Pedro Regis tem a falar sobre São José. Até meu afilhado Gabriel, né, que estava conosco sábado passado, um abraço para ele, para o Marcelo, para a Ana Rita, para a namorada do Gabriel, que veio para conhecer o local da aparição, ela que é lá do Piauí, Teresina. Então, ele me perguntava, ô padrinho, Nossa Senhora realmente lhe falou que São José estava vivo quando Jesus falou que estava vivo, né? É aquilo que eu expliquei, e ela disse, além disso, que Jesus, quando Jesus subiu ao céu, José estava vivo, e tem outros detalhes que eu escutei de Nossa Senhora, mas, vamos dizer assim, ela disse a verdade, mas o pessoal às vezes causa polêmica, porque querem matar de qualquer jeito São José, né? Tem que morrer, não tem que estar morto. Mas por quê? Né? Mas eu passei a minha vida inteira sabendo que São José, quando Jesus estava na cruz, São José tinha morrido, né? E
porque eu ouvi padres falar, li em alguns livros, mas Nossa Senhora me disse que estava vivo. Pronto, eu vou dizer agora que está morto, porque estava morto. Esse é Pedro Regis. Segundo ele, aquilo que está aparecendo para ele, São José estava vivo durante a crucificação de Cristo, ou seja, foi um covarde, porque ele não apareceu naquele momento para estar ao lado da sua esposa, né? Virgem Maria teve que passar por todo aquele sofrimento sozinha, largou, abandonou tanto o filho sendo crucificado, como, né, a esposa sofrendo ali ao pé da cruz. Quem teve que fazer o papel do próprio marido foi um discípulo de João, o discípulo de Jesus, João, que esteve com ela ali a todo momento, como um verdadeiro filho, porque realmente Maria não tinha outros filhos. Como um verdadeiro filho, abraçou ela como mãe e fez aquele papel que São José deveria estar fazendo, porque segundo a aparição de Anguera, São José foi um covarde, estava vivo, mas não quis comparecer naquele momento da crucificação de Jesus Cristo, tá? E prestem atenção que Pedro Regis, ele fala que por muito tempo ele acreditou que São José estava morto, porque ele escutou de vários padres, e o próprio magistério da igreja ensina isso, tá, gente? Não tem ninguém na história da igreja que tenha ensinado diferente. São José morreu antes da vida pública de Cristo. Então esse é o ensinamento dessa Maria, entre aspas, que está aparecendo em Anguera. Vamos ver o ensinamento da Maria, que supostamente, entre aspas, está aparecendo em Carapicuíba, e vamos mostrar aqui o que o vidente de Carapicuíba tem a nos dizer. Mais uma vez, parabenizando o vidente, não concordei com nada do que ele falou lá no Eco Fidelíssimo, mas ele honrou as calças que veste, teve coragem de ir lá e participar da live. Tomara que o Pedro Regis um dia aceite participar de uma live com a gente, assim como o vidente de Arujá. Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre a mesma informação. São José estava vivo ou não estava vivo durante a crucificação de Cristo? Você conhece a aparição de Anguera, Arujá, Vale da Imaculada? O Vale não. O Vale eu não conheço. Eu tinha uma pessoa muito próxima a mim que antes de me conhecer foi até lá algumas vezes. Eu escuto falar sobre, mas conhecer não. Você conhece Anguera. O que você, na sua opinião, qual a sua opinião sobre Anguera? Não conheço Anguera, eu conheço o Pedro Regis. O Pedro esteve algumas vezes aqui na minha região, inclusive muito próximo da nossa catedral aqui de Santo Antônio. E o que eu sei sobre o Pedro é exatamente... Pessoal, peço desculpas por causa de um cachorro que está latindo aqui, né, do lado de fora. É impressionante como tem pessoas mal educadas, né? A pessoa, ela quer ter um animal de estimação, mas ela não quer, né? Ela não quer cuidar do animal. Ela não se importa com o vizinho, por exemplo, né? Um cachorro desse latindo incomoda o vizinho, que pode estar fazendo uma live neste momento, ou pode simplesmente estar trabalhando, né? Fazendo uma conferência, alguma coisa nesse sentido. É impressionante como o mundo hoje está mal educado. Então eu peço desculpas por esse cachorro latindo, tá? No condomínio, na frente do meu aqui, e cabra simplesmente coloca um animalzinho dentro de um apartamento e larga o animalzinho lá sozinho, ele fica desesperado e é claro que vai latir, né, o dia todo, a noite toda, incomodando o vizinho enquanto o dono está no bimbom, talvez esteja num restaurante ou visitando alguém, indo por uma partida de futebol, vai saber, entendeu? Então peço desculpas pelo barulho. Que eu disse ao senhor no particular. Nas vezes em que ele esteve aqui, ele como pessoa parece ser uma pessoa muito simples. Tenho algumas discordâncias com ele. Tinha alguns anos, por exemplo, quando ele falava que os videntes de Fátima não tiveram aparições do Anjo de Portugal, eu discordo dele nesse sentido. E mais recentemente, quando chegou a mim que ele havia dito que São José estava vivo quando Jesus estava na cruz. Então ele que é o vidente de Carapicuíba, ele também diz ver Nossa Senhora, ele diz que discorda do Pedro Regis quando o Pedro Regis diz que São José estava vivo ainda no momento em que Jesus foi crucificado. Eu acabei até gravando um encontro de São José lá nas minhas lives, onde eu estava fazendo a meditação falando sobre isso e confrontando com outras revelações que isso não procede, que São José não estava vivo durante a crucificação.
Mas falar exatamente sobre Anguera, sobre ver ou não ver a aparição, isso cabe à igreja. Eu tenho discordâncias, já encontrei discordâncias, mas é o máximo que eu posso fazer. Então é isso aí, minha gente. Em quem você acredita? Em Anguera, Pedro Regis, que diz que São José estava vivo durante a crucificação de Cristo, foi um covarde, não quis comparecer e largou sua mulher sozinha, a Virgem Maria sozinha ao pé da cruz, né? Contrariando toda a história da igreja, o magistério, santos, padres e doutores. Ou você acredita no vidente de Carapicuíba, que é mais sensato, diz que sim, São José já tinha morrido antes da vida pública de Cristo, né? Não contrariando a tradição da igreja, porém, né, ele não nos dá muito detalhes a respeito das revelações. Tá tudo ok. Eu, em particular, não acredito em nenhum dos dois. Eu acredito na igreja que ensina exatamente que São José já tinha morrido. Para mim não tem Maria aparecendo nem em Carapicuíba e muito menos em Anguera, tá? Se alguém tá vendo alguma coisa, pode ter certeza que é o Tinhoso. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.